Sejam muito bem-vindos a uma não exposição, um projeto realizado graças ao edital Cultura Presente nas Redes, no ano de 2022. Uma não exposição é um projeto que nasceu no início de 2020 com o intuito de falar sobre linchamento no Brasil e no mundo. Essa pesquisa é oriunda de uma pesquisa anterior, de uma pesquisa teatral, de uma pesquisa performativa, de uma pesquisa que vem de uma cena chamada Não é sobre sapatos. Essa cena fala de um personagem jovem que, ao ir à universidade, ele é assaltado. Ao gritar por socorro em plena metrópole, no meio da rua, descalço, pois acabaram de levar o seu sapato, ele começa a ser confundido e comparado com possíveis ladrões, possíveis bandidos. De toda maneira, esse jovem preto, universitário, tenta se justificar com relação ao que aconteceu, tenta dizer a verdade, tenta dizer o que as pessoas que estão julgando ele, julgando o corpo dele, lançando uma imagem, lançando as pessoas que estão violentando esse corpo. Essas pessoas alheias à situação que estão condenando aquele corpo a uma coisa que ele não é. O desespero é grande, esse jovem tenta de todo modo dizer que não. Tá acontecendo um engano aqui, eu nunca fiz isso. E a única coisa que ele tinha em comum com aquele menino naquele momento era o fato deles estarem descalços. Ou seja, o menino possivelmente nem negro era. Mas não adianta. O caos se estabelece, a relação de reconhecimento, de condenação aumenta, a roda cresce, as pessoas chegam, apontam o dedo, violentam com palavras, violentam fisicamente. E o final da história a gente já conhece. Foi justamente através dessa dramaturgia que eu tive contato, através de Cássio Duque e Thiago Catarino, em elaboração conjunta com Tatiana Henrique, em sala de ensaio, que a gente teve a ideia de tornar esse projeto, tirar esse projeto da caixa preta do teatro e tornar ele também um material plástico, um material de artes visuais, um material que dialogasse com outras artes para além da ficção teatral, né? Falar de linchamento é falar de racismo. Existiu um período sombrio nos Estados Unidos. Na verdade, quando o assunto é raça, existiram vários períodos sombrios nos Estados Unidos. E um deles é o que eu quero abordar com esse trabalho. Ele foi intitulado Era dos Linchamentos. Essa era se iniciou logo depois do fim da Guerra Americana e da declaração formal do fim da escravidão em 1863. Depois da Guerra Civil, cerca de 4 milhões de pessoas negras se tornaram livres e passaram a competir com os brancos nas economias dos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul. A partir daí, os negros foram ameaçados até que ficaram privados do direito de participação política, principalmente por volta dos anos 1900. A partir daí, o Sul ficou governado pelo sistema de castas raciais, no qual havia uma clara linha de separação entre a raça branca superior. Preciso voltar, abre aspas. Entre a raça branca superior, fecha aspas, e a, abre aspas, raça negra subordinada, fecha aspas.
Os brancos ricos naquele momento eram a elite. E os pobres, os brancos pobres do sul dos Estados Unidos, usavam do linchamento para reforçar o sistema de castas raciais e reduzir as possibilidades de ascensão social do povo negro do sul. Em alguns casos eram publicados anúncios de jornais convocando as massas a participarem. Abre aspas. 3.000 pessoas vão queimar um negro, dizia a notícia do New Orleans State, em 1919. John Hatfield será linchado por uma multidão às 5 da tarde de hoje, falava o Daily News de Jackson. E essas fontes são da BBC. A partir desses estudos, a partir desses e de outros estudos, começamos a nos questionar como que as atualizadas formas de linchamento no Brasil ainda atingem a população negra hoje. Eu me deparei com manchetes aterrorizadoras. Algumas delas diziam: homem é agredido até a morte por tentar roubar em bar em São Luís. Homem morto após linchamento no Maranhão não tinha passagem pela polícia. Homem amarrado e agredido no Grajaú não era bandido, diz a polícia. Adolescente atacado por um grupo de justiceiros represo em um poste por uma trava de bicicleta, no Flamengo, Rio de Janeiro. Jovem revela como impediu um linchamento no Rio de Janeiro. Entre outros. A partir daí eu queria entender como que, de forma pragmática, eu podia juntar esse raciocínio de que a maneira com que a gente lida com os corpos jovens, negros, principalmente no Rio de Janeiro, tem relação direta com essa era do linchamento e com tudo que foi reproduzido pelo racismo durante todos esses anos pós-sequestro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se aquietaram e marginalizam. Amarraram ele, quebraram o braço do meu filho, furaram os peitos dele, quebraram, como é que se diz isso aqui das costelas dele, quebraram 3 costelas dele. Pra que uma coisa dessa? O que a polícia brasileira mata, não tem tribunal no mundo que mate. Então, o brasileiro que pede, que quer pena de morte, ele não sabe o que está acontecendo. Estavam 2 e só mataram um. Não é racismo, porque mataram o preto, porque você sabe que preto mesmo é difícil ter valor mesmo nessa terra, viu? Só pode ter sido, porque... O racismo é subjacente, está nessas estruturas sociais profundas. Então, o linchamento apenas cria a possibilidade de que o racismo se manifeste. Uma questão interessante, que são os brancos, como eles se sentem ameaçados com a possibilidade do privilégio. Na ameaça do privilégio que o linchamento passa a ser usado quase que especificamente ao corpo negro. Aí, dentro desse contexto todo, eu me deparei com uma corporeidade, uma espiritualidade, uma musicalidade, uma teatralidade de um dos rituais mais incríveis que eu pude ver, pelo menos online. Eu assisti um filme disponível no YouTube chamado A Dança dos Eguns, um ritual em terra de Vodou. Esse documentário abriu a minha cabeça para diversas possibilidades e ele fez com que finalmente o link no qual eu estava precisando, o link necessário, pudesse ser feito assim. Eu não queria abordar esse tema, tudo que eu disse anteriormente, de uma maneira que gerasse gatilho em mim e nos nossos. Eu precisava partir com essa narrativa histórica e começar a fabular, afrofabular sobre como eu consigo reparar e rememorar, não reparar a palavra, eu acho que é rememorar mesmo, e construir e novamente fabular sobre quem teria sido esses corpos que foram interrompidos por esse processo racista. E aí os egunguns
foi um boom na minha cabeça, porque pesquisando a fundo e conversando com Tatiana Henrique, a gente acha brilhante a maneira com que esses ancestrais são rememorados da maneira mais simbólica, artística, religiosa e popular possível, né? Se você não conhece os Egunguns, se você não assistiu esse filme, eu te indico que você faça isso agora. Através disso, a gente foi fazendo outros links e eu cheguei nos bate-bolas, nos cloves, que é algo muito presente tanto no meu imaginário quanto da Tatiana Henrique, por viver muito da nossa infância e adolescência na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A minha avó, Dona Severina de Paciência, a Tati era de Realengo. E nesses lugares ainda é muito presente a figura dos cloves e dos bate-bolas. E de, inclusive, outras vertentes que estão atreladas a essa cultura popular, né? Inclusive, entender que essa relação histórica e epistemológica entre essas duas figuras, Egungun e Clove, era real, era uma herança. Clovis é herança de Egungun. E o caminho foi se abrindo. Identidade? Escafura! Ha! Sim! Foi por esse nome o qual eu fui chamado pela primeira vez. Eu precisava continuar estudando teatro, estudando palhaçaria, sim. Mas eu precisava trabalhar também. É isso! É isso! A rua! A rua foi uma alegria! E eu sentia que essa alegria também ia passando para as pessoas que estavam aí, por trás dos para-brisas. Era da rua que eu precisava viver. É justamente através dessa afrofabulação que a gente tem a possibilidade de reconstruir, de reatar a memória dos nossos que se foram de uma maneira digna, de uma maneira humana. Porque o que o Ocidente fez foi exatamente desumanizar esses corpos. O que o processo de linchamento, a lei de Lynch, a era de linchamento nos Estados Unidos e tudo que se deu depois da abolição da escravidão em diversos países do mundo e até hoje é sobre desumanizar nossos corpos. Então, como que a gente consegue subjetivamente, através desse ar fabulativo, desse ar afrofabulatório, como que a gente consegue trazer dignidade para a memória dos nossos? Um desafio muito grande, justamente como através desses simbolismos, desses signos, desse material que essa instalação traz, como que a gente consegue, de fato, não ter uma abordagem gatilhenta, né? Uma abordagem violenta do tema. Então, quando eu percebo que, mesmo depois de contextualizar, mesmo depois de perceber a necessidade de contextualização, ao mesmo tempo eu digo, eu preciso parar aqui e abordar esse tema de uma outra maneira. E eu acho que é exatamente fazendo que eu vou descobrir junto com quem tiver presente, assim, como recontar, né, essa história, como rememorar da melhor forma os nossos. E eu acho que esse trabalho se chama uma não exposição justamente por causa disso, assim, ele vem da vontade de fazer com que esses corpos não sejam expostos da maneira com que a supremacia branca lá atrás planejou, né? E por que quando eu falo de tanta coisa? Porque esse realmente é um primeiro vislumbre do que esse projeto pode vir a ser, né? Tipo, é a primeira vez que eu tô botando pra fora essa ideia, é a primeira vez que eu tô mostrando para as pessoas, ouvindo as pessoas,
nesse formato. Então, acho que ele tende muito a crescer. Eu tenho já muitas outras ideias com relação à estética e a própria pesquisa, para onde isso pode ir, quais materiais usar, por que usar. Então, Cultura Presente nas Redes foi um edital que deu a oportunidade de eu fazer esse clique finalmente e botar essa ideia no mundo, assim. Esse trabalho, uma não exposição, ele é construído por muitos pensamentos de muitas pessoas, né? Queria citar aqui especialmente Tatiana Henrique, que é quem abraçou a minha vontade de falar sobre o tema, de construir artisticamente, pensar artística e intelectualmente sobre o tema, me mostrando muitas diferenças, me provocando de várias formas e maneiras. E como eu disse, esse trabalho é oriundo de uma cena curta, né? E nessa cena curta existiram muitas mãos que me ajudaram nessa trajetória a chegar aqui no que é uma não exposição hoje. Então eu queria agradecer imensamente a Carla Costa, que é a cenógrafa da cena, e hoje a cenografia é um dos elementos da uma não exposição. Esses elementos vão ser transformados, vão ser mexidos, vão ser reelaborados, mas é ela quem faz se materializar o conceito, né? Queria agradecer muito a Ananda Almeida, também a figurinista da cena Nossa dos Sapatos. James Pichincha, que chegou junto iluminando a cena, fazendo operação de som, tudo ao mesmo tempo, ajudando a gente com as projeções. Então, quero deixar aqui registrada a minha gratidão por essas pessoas que chegaram somando. E quero agradecer também as pessoas que fizeram a uma não exposição se levantar hoje, né? Porque se não fossem essas pessoas, talvez eu não conseguisse ter ânimo para acreditar que fosse possível ainda fazer isso esse ano. Então eu quero agradecer a UEL, a WL Produções, o Wellington de Oliveira. Quero agradecer ao espaço Galpão Gomé Criativo, que é esse espaço que junta tanta coisa, política, cultura, arte, gestão pública e faz com que realmente a coisa flua na cidade de uma maneira impressionante. Quero agradecer a Malê BXD, do Arte Vídeo BXD, do Coletivo Fala, uma grande referência para mim e para tantos aqui na Baixada Fluminense, uma grande amiga e quase prima também. E quero agradecer minha mãe, ela fez parte da cena com áudio também, então quero agradecer imensamente a minha mãe por ter trazido um pouco do registro histórico através da voz dela aqui na cena. Gratidão a todo mundo. Assaltado, indo pro ponto de ônibus, levou meu sapato, era novo, ele só tinha uma faca. Eu não sei se contar essa história pra vocês vai fazer diferença. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se aquietaram marginalmente. Amarraram ele, quebraram o braço do meu filho, furaram o peito dele, quebraram isso aqui das costelas dele, quebraram 3 costelas dele. Pra que uma coisa dessa? O que a polícia brasileira mata, não tem tribunal no mundo que mate. Então, o brasileiro que pede, que quer a pena de morte, ele não sabe o que está acontecendo. Estavam 2 e só mataram um. Não é racismo, porque mataram o preto, porque você sabe que preto mesmo é difícil ter valor mesmo nessa terra.
Viu? Só pode ter sido, porque O racismo é subjacente, está nessas estruturas sociais profundas. Então, o linchamento apenas cria a possibilidade de que o racismo se manifeste. Uma questão interessante, são exemplos como eles se sentem ameaçados com a possibilidade do privilégio. Na ameaça do privilégio que o linchamento passa a ser usado quase que especificamente ao oportunismo. Está acontecendo um engano aqui. Nunca fiz isso. A única coisa que eu tinha em comum com aquele menino naquele momento era o fato de estarmos descalços. Não. O menino usava uma bermuda de algodão. Uma bermuda de algodão cinza. Cinza. Eu juro. Não era jeans. Cinza. Já sei. Ela tá me reconhecendo. Me reconhecendo? Não era eu. Me solta! Não era eu! O meu celular eu deixei em casa! Vendi? Eu nunca vendi nada! Não era eu! Eu tava indo pro ponto de ônibus pra faculdade quando fui assaltado! Calma, moço! Eu não sei do que a senhora tá falando! Que colar, moça! Não era eu! Me escuta, por favor! Meu cabelo. O racismo é subjacente a essas estruturas sociais profundas. O linchamento apenas cria a possibilidade de que o racismo se manifeste. Pessoas pretas são linchadas para serem privadas de votar, para serem privadas de direitos, para serem privadas de construir um patrimônio futuro. Uma pessoa preta não pode ter. Uma pessoa preta não pode ter nota fiscal. Nota fiscal? O senhor tá rindo! Quem é que carrega a nota fiscal na carteira? O senhor tá com a nota fiscal do seu sapato? Não sou eu quem tô te chamando de ladrão. Eu só tô te dizendo que nota fiscal não é o tipo de coisa que pessoas carregam na carteira. Identidade? Escafura! Ha! Sim! Foi por esse nome o qual eu fui chamado pela primeira vez. Eu precisava continuar estudando teatro, estudando palhaçaria, sim. Mas eu precisava trabalhar também. É isso!
rua! A rua foi uma alegria! E eu sentia que essa alegria também ia passando para as pessoas que estavam aí, por trás dos para-brisas. Era da rua que eu precisava viver. Próxima estação, Gramacho. Opa, bom dia, moça. Bom dia, moço. Só um minuto. Opa, 30, 40, 50, 60, 70. Puf, R$ 70. Era isso. Era de arte que eu precisava viver. Ah, meu filho poderia ter tocado saxofone ou digamos, uma bateria. Músico, podia ser um músico, né? Porque eu cantei para ele quando eu estava grávida dele. Então, ele sempre gostou de cantar. Então, a música fazendo parte da vida dele. Poxa, como é gostoso ouvir ele cantar. Ele passar o dia tocando saxofone e cantando. O barulho não me incomoda. Nem um minuto, nem um pouco. Eu ficava feliz. Mesmo deixando de ver televisão, uma novela, na minha novela, na hora de uma reportagem, não tinha problema, porque eu me sentia super bem ao ouvi-lo. Então, para mim, muito importante a música fazendo parte da vida dele. Eu não podia. Eu não podia ter ido.